Hoje nós vamos estudar a progressão de regime, né? Nós vamos analisar quando é que o agente, dentro do sistema prisional ou fora dele, né? Dependendo da pena, quando é que ele vai progredir de regime. Antes de mais nada, para a gente não perder o costume, se inscreva, compartilhe e ative o sininho. Estuda progressão de regime, a gente tem que se atentar a um detalhe, meus queridos. Nós penalistas, em dezembro, um presente chamado pacote anticrime. E nesse pacote anticrime veio inovações na progressão de regime. Então, como é que nós vamos dividir essa aula? Eu vou falar como é que era a progressão de regime antes, como é que acontecia, como eram as regras, a parte histórica, o desenvolvimento histórico da progressão de regime. E depois nós vamos finalizar, né, o estudo da progressão de regime com as inovações do pacote anticrime. Então, talvez o vídeo fique muito grande e a gente tenha que dividir esse vídeo em 2 blocos. Ou seja, progressão de regime bloco 1 e progressão de regime bloco 2, porque a gente vai ter que analisar como é que era antes, como é que acontecia com os crimes comuns, com os crimes hediondos e como é que acontece depois de 24 de dezembro de 2019, esse presente lindo que veio para todos nós. Quais são as penas que temos no Código Penal? Temos as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e as penas de multa. Ok? Agora vamos analisar o seguinte. Dentro das penas privativas de liberdade, quais são os regimes que nós já estudamos? Temos o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Ok até aí? Pelo artigo 33 do Código Penal, nós temos a aplicação de cada regime. Isso a gente já viu nos vídeos anteriores, mas como estamos trabalhando com progressão de regime, vale a pena sempre estar lembrando. O primeiro é o regime fechado, que é aquele no qual a execução da pena ocorre inicialmente em estabelecimento de segurança máxima ou média, aplicável ao condenado a pena superior a 8 anos de reclusão. O regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, aplicável ao condenado a pena maior de 4 anos e que não exceda 8 anos. O regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado, aplicável ao condenado a pena igual ou inferior a 4 anos. Agora vamos analisar o regime fechado. Por exemplo, gente, agora entrando no regime fechado, só para a gente dar aquela recapitulada. No regime fechado, se o agente teve pena maior de 8 anos, ele iniciará pela regra, que nós já estudamos nas espécies de penas, no regime fechado. Aqui, para recapitular, eu trouxe alguns requisitos, né, do regime fechado. Nós temos que a aplicação do regime fechado, ela pode advir exclusivamente da quantidade de pena, ou seja, mais de 8 anos, da qualidade de reincidente do condenado ou de especiais circunstâncias concretas do crime. Então, diferentemente da realidade, né, pela letra da lei, quando falado pela letra da lei, a lei de execuções penais, caracteriza-se pelo trabalho comum interno ou em obras públicas externas durante o dia e pelo isolamento durante o repouso noturno, que é o artigo 34 do Código Penal. Mas sabemos que na realidade, né, não é bem assim. Na LEP, prevê o alojamento do condenado em ambiente salubre, ou seja, limpo, digno, uma cela individual com pelo menos 6 metros quadrados, dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Isso está no artigo 88 da LEP. Bem bonitinho, né? Mas sabemos que não é essa a realidade, né? Agora, se ele obteve uma pena de detenção com maior de 8 anos, ele iniciará no regime fechado?
Não. Porque lembra quando a gente estudou o regramento de reclusão e detenção? Reclusão, ele tem os 3 regimes: fechado, semiaberto e aberto. Já na detenção, ela tem um regime, inicia no semiaberto e termina no aberto. Então, essa é a diferença. Aí tá aqui os detalhezinhos, né? A pessoa inicia o cumprimento de pena em regime fechado, dentro de uma unidade prisional. A gente já viu isso no sistema prisional, a gente já viu isso nas espécies de pena nos vídeos anteriores, sendo proibida, né, expressamente, nesse detalhe, a saída do sistema prisional. Agora vamos analisar o regime semiaberto. No regime semiaberto, ele tem aquele regramento, né? Quando é que o agente ele vai passar a cumprir a pena no regime semiaberto? O regime semiaberto, ele possui rigor intermediário, a restrição da liberdade do condenado é diminuída. As celas são coletivas. Permite-se a frequência a cursos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Está no artigo 35 do Código Penal. E caracteriza-se pelo trabalho externo ou interno durante o dia e recolhimento noturno no sistema prisional. A pena, em geral, foi de 4 a 8 anos. Ou inicia, né, na detenção, no semiaberto e vai para o aberto. Como é que se desenvolve o regime semiaberto? O agente, ele ficará, em tese, em colônias agrícolas, industriais ou em estabelecimentos similares. Hoje em dia, é bem assim que acontece? Não. Os agentes, eles ficam no sistema prisional, dormem no sistema prisional e trabalham fora. Ou trabalham se tiver, no caso, se tiver uma padaria, se tiver um estabelecimento similar, um agrícola, industrial, dentro do sistema penitenciário. Mas tem muitos lugares que não existem estabelecimentos. Então, o que acontece? O agente trabalha fora, o que acontece hoje em dia? A gente trabalha fora e retorna para o sistema penitenciário à noite para dormir. Bota assim, nesse tipo de regime, tá aqui, a execução da pena ocorre, em tese, só para recapitular, na colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, permitindo que a pessoa trabalhe ou faça cursos, segundo grau, superior, profissionalizantes, fora da prisão. Professora, então se o meu cliente, brincadeiras à parte, se um agente, né, se um detento, ele está no sistema prisional, no regime fechado, ele não pode estudar, fazer um curso de segundo grau, superior ou profissionalizante. A gente pode, mas ele vai ter que fazer esse curso dentro do sistema prisional. Existem alguns sistemas prisionais, por exemplo, o caso daqui de Salvador, né, que é a penitenciária Lemos Brito, que tem escola dentro. Então, o detento, ele consegue fazer o curso dentro do sistema prisional. Só que aqui no caso do semiaberto, ele pode estudar fora e retornar para o sistema prisional à noite. É diferente. Ele faz a faculdade fora, ou ele estuda numa escola fora e retorna para o sistema prisional à noite. Essas são as coisas que o sistema semiaberto permite que aconteça. Agora vamos estudar o regime aberto. Agora no regime aberto. O que acontece no regime aberto? O regime aberto, a gente tem que lembrar que a pena desse cidadão, a pena do condenado, ela tem que estar fixada até 4 anos. O regime aberto, ele tem que ter um cumprimento normalmente em casa de albergado ou em estabelecimento similar. Ok até aí? Em casa de albergado ou em estabelecimento similar. No regime aberto, existe uma restrição mínima à liberdade do condenado, ou seja, um regime menos gravoso. Tem por fundamento a autodisciplina e o senso de responsabilidade. Tudo isso previsto no artigo 36 caput, que significa que ele que tem que se autodisciplinar. Caracteriza-se pela liberdade sem restrições para o trabalho externo, frequência em cursos e outras atividades autorizadas durante o dia e pela liberdade restringida durante a noite e dias de folga. O ingresso no regime aberto pressupõe, pelo artigo 113 e 114 da Lei de Execuções Penais, condenado trabalhando ou em condições
de trabalhar, possibilidade de ajustamento ao regime e aceitação do programa e das condições impostas pelos juízes. Mas o que acontece hoje em dia, professora? Ele fica numa casa de albergado, ou fica no hotel, fica no resort? Não, meu amor. Normalmente, quando não tem nem a casa de albergado ou um estabelecimento similar adequado, o que acontece? O condenado, que ele vai responder em casa. Mas seguindo aqueles regramentos e sempre dando informações sobre sua vida para a justiça. É isso que acontece no regime aberto. Ou seja, penas privativas de liberdade, elas se dividem na reclusão e detenção. Então, quando a pena é menor ou igual a 4, e quando for no caso de reclusão, o regime será aberto, semiaberto ou fechado. Na detenção, vai ser aberto ou semiaberto. Se a pena for maior que 4 anos e menor ou igual a 8, e a pena for de reclusão, o regime será ou semiaberto ou fechado. Se o regime for de detenção, será o semiaberto. Se a pena for maior que 8 anos, a reclusão vai iniciar como regime fechado. E a detenção vai iniciar com semiaberto. É muito importante saber esses detalhes para passarmos agora de forma tranquila para o assunto real, né, do vídeo, que é o assunto progressão de pena. Agora, por que a gente fez essa recapitulação dos assuntos de espécie de penas que já estudamos? É o seguinte, quando a gente fala de progressão de regime, é aquela pergunta. Quando uma pessoa ela é condenada e diz assim, inicialmente no regime tal, ok? Nesse caso, ela não vai ter chance de progressão de regime, ela vai ficar naquela clausura o tempo inteiro. Claro que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que vão pensar assim, eu queria que aquela pessoa que fez isso comigo ficasse lá dentro do sistema prisional a vida inteira. Mas estamos lidando, gente, com o direito penal. E o direito penal brasileiro, eu já falei, ele tem muitos detalhes garantistas. Ele é em prol do ser humano e eu também concordo, viu? Também concordo. Eu não acho que uma prisão deve ser eterna, não. E eu acho que o sistema prisional tinha que melhorar ainda mais para que as pessoas saíssem bem melhor. O sistema prisional, então, quando a pessoa tem uma pena, tem um cumprimento de pena inicialmente no regime fechado, ela terá direito, claro, obedecendo alguns requisitos que nós vamos estudar a partir de então, a progressão de regime. Então, assim, ela vai, em geral, progredir do fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto. Pode acontecer diferenças? Podem, nós vamos estudar tudo isso a partir de agora. Progressão de regime do Brasil. O que é e como funciona? Inicialmente, quem é que pode solicitar, quem que pode pedir a progressão do regime? A progressão do regime ela pode ser solicitada pelo próprio condenado, ou seja, mediante requerimento do preso, pode ser solicitada pelo advogado, pode ser solicitada pelo Ministério Público, pelo promotor, né? E pode ser solicitada pelo juiz de ofício. E quais são os requisitos da progressão? Inicialmente, primeiro requisito, transitado em julgado. O crime já tem que ter transitado em julgado e não tem que ter ainda nenhuma chance de recurso. Isso está previsto nas súmulas 716 e 717 do STF. Então, e que também entende que cabe progressão e execução provisória. O segundo requisito é que tem que ter 1/6 cumprido no regime anterior. Então, ele tem que ter 1/6 da pena no regime anterior, no regime fechado, no regime semiaberto para progredir. Isso em geral, que nós vamos ver as diferenças que tem nos crimes hediondos. Tem que ter bom comportamento, oitiva tanto do Ministério Público, e se o crime for contra a administração pública, e ressarcimento ao erário, que está no artigo 33, parágrafo 4º. Ou seja, se o crime exigir que tenha pagamento de multa, o condenado vai ter que ressarcir os cofres públicos, né, pela sua penalidade. Agora, o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal e o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas hipóteses de transferência a regimes mais rigorosos.
O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Na leitura desse dispositivo, percebemos que ele poderá, ou seja, e aí na parte do parágrafo 2º tem forma progressiva. Então, ele pode ir evoluindo em relação ao regime, iniciar num regime mais gravoso e ir evoluindo para um regime mais favorável. Agora vamos trabalhar o artigo 112, né? Vamos ficar doidos agora com o artigo 112, porque o artigo 112, ele sofreu diversas modificações durante os anos. Então, essa primeira leitura a gente está fazendo, que é o artigo 112 de julho de 84. Olha como é que falava o artigo 112. A pena privativa de liberdade, ou seja, né, reclusão e detenção, será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e a seu mérito indicar a progressão. Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de parecer de comissão técnica de classificação e do exame criminológico quando necessário. Esse exame criminológico passou a não ser mais necessário a partir de 2003, que nós vamos ver a outra redação que esse artigo teve. Esse artigo agora é o artigo 112 com a mudança que foi feita pela Lei 10.792 de 2003. Então, como é que ficou o artigo? A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos gravoso ou menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, houve uma modificação em relação à forma que o artigo estava escrito anterior, que exigiu o parecer da comissão técnica, e a partir de 2003 não exigia mais. Só que, meus caros, esse artigo 112 houve uma modificação no ano passado, em 2019, mas que a gente vai estudar no próximo bloco. A partir de agora, nós estamos estudando o desenvolvimento desse artigo. Gente, vamos trabalhar agora a Lei 11.464 de 2007, que trouxe mudanças significativas, né, para a Lei de Execuções Penais. A gente já viu que a Lei de Execuções Penais, ela já teve uma mudança no artigo, né, 112, em 2003. Teve lá em 84, depois em 2003. Como é que era a progressão de regime, tanto para os crimes comuns e tanto para os crimes hediondos? Os crimes hediondos, eles são taxativos, ou seja, são aqueles que estão na legislação, na Lei 8.072 de 90, que vamos ver em outra imagem. O que é que acontecia? Quantos crimes ocorridos até o dia 28 de março de 2007, que foi quando surgiu a lei, a exigência para a progressão de regime para qualquer crime era de 1/6 da pena. Então, você cometeu um crime hediondo ou um crime comum, você precisava cumprir apenas 1/6 da pena e você já estava livre, leve e solto. Livre, leve e solto não, né? Mudava de regime. Então, nesse caso, juízes e tribunais constitucionalistas já admitiam a progressão de regime nos crimes hediondos, mesmo antes do advento dessa lei. Ok? Então, nesse caso, o que acontece? Quando surge essa lei, o que é que mudou? A partir de 29 de maio de 2007, quando ela foi publicada, o que é que mudou? Para crimes comuns, a progressão de regime é de 1/6, e para os crimes hediondos, a progressão é de 2/5 para o não reincidente e 3/5 para quem é reincidente. Então, houve essa mudança a partir, né, da Lei 11.464 de 2007.
Eu trouxe aqui uma imagem ilustrativa, só que essa imagem aqui não tem todos os crimes hediondos que estão na Lei 8.072 de 90, porque houve algumas mudanças. Mas aqui apenas de uma forma ilustrativa os principais crimes e os principais conceitos. Então, são crimes hediondos, aí dei um exemplo: homicídio, homicídio qualificado, o latrocínio, a extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro e na sua forma qualificada, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, genocídio tentado ou consumado. E tem aqui os crimes equiparados, né? Quais são os crimes equiparados hediondos? A gente fala o TTT: tortura, tráfico de drogas e o terrorismo, né? E vamos lá. Aí vem aqui embaixo no quadradinho, tá assim: a progressão de regime dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e 3/5 da pena, se for reincidente. Broque isso aí, coloque isso na cabeça que esse era o conceito antes, né, da lei do pacote anticrime, que a gente vai estudar no próximo bloco. Então, meus queridos alunos, né? Então, antes de 2007, vamos olhar essa tabelinha aí. O que está acontecendo? Na 1 e 2, os crimes comuns, a pessoa era primária ou reincidente, você cumprindo 1/6 da pena, já podia progredir de regime. E os crimes hediondos, antes de 29 de março de 2007, sendo primário ou reincidente, também saía, né, com 1/6 da pena. A partir de 2007, crimes hediondos, né, que a pessoa era primária, respondia pela onde? Olha aí, 2/5. A partir de 2007, crimes hediondos, reincidente, 3/5. E os crimes comuns continuavam sendo 1/6. Olha o detalhezinho aí em relação à mulher gestante que eu coloquei. A mulher gestante, ou a mãe ou responsável por criança ou pessoas de deficiência, e se for primária, não importa se foi hediondo ou não, ela sai com 1/8 da pena. Esse é um detalhe que é bom estar lembrando, porque muitas pessoas não falam sobre esse detalhezinho. Tá, gente, que nós temos os crimes comuns, como a gente viu nos slides, e nós temos os crimes hediondos. Até a lei 11.464 de 2007, a progressão de regime, tanto para os crimes comuns, tanto para os crimes hediondos, era do cumprimento de 1/6 da pena. O condenado, ele progredia para o regime mais favorável. E não só por causa dessa legislação, né? Por causa do entendimento anterior da súmula 471 do STJ, que eu vou botar aí para vocês lerem. O que diz a súmula? Súmula 471 do STJ. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência da Lei 11.464/2007, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal para a Progressão de Regime Prisional. Ou seja, antes de 2007, como já diz a súmula do STJ, todo mundo tinha o mesmo cumprimento, né, como a gente já viu, de regime, que era 1/6 da pena. Em 2007, né, após a Lei 11.464/2007, que é a Lei de Crimes Hediondos, então houve uma mudança, né, em relação à progressão de regime específica para os crimes hediondos, sendo diferente dos crimes comuns que a gente viu na legislação específica. Qual é o diacho da data base que eu calculo para eu saber exatamente quando é que o condenado irá progredir? Vou botar uma tabelinha aí para a gente analisar. Qual seria, então, essas datas bases? Tem uma tabelinha bonitinha para vocês analisarem. Então, considera-se a data base como sendo o termo a qual tem o inicial, né, da contagem do prazo aquisitivo do direito a ser reconhecido para eventual progressão de pena. Coloquei aí algumas datas bases, né? A primeira é a data da prisão em flagrante, da prisão preventiva ou a data do cumprimento de pena. Então, qual foi a data da prisão em flagrante? Então, quanto tempo que ele, né, para progredir, esse tempo que ele ficou, também ele vai ser atenuado em relação à progressão. Data da recaptura,
quando a falta grave consistia em fuga. Por exemplo, o cara fugiu e qual foi a data que ele foi recapturado. A data do cometimento da falta grave, exceto se não for fuga, senão vai ser chamado data de recaptura. Se ele cometeu alguma falta grave dentro do sistema prisional, aí esse aí vai ser a data da progressão de regime. Então, conta tudo de novo. Data da última prisão ou da última infração disciplinar de natureza grave, quando houver superveniência de nova condenação no curso da execução penal. A gente vai ver essas partezinhas da database com mais especificações e com mais detalhes na parte de dosimetria da pena. Agora eu só estou apresentando para vocês algumas datas em relação ao cálculo da pena. O primeiro bloco de progressão de regime, e no próximo bloco nós vamos estudar a progressão de regime com o advento da nova lei, né, que é a Lei 13.964 de 2019, que é o famoso pacote anticrime. E aí a gente vai fazer a análise do que mudou a partir do pacote anticrime. Então, beijo para todos e espero vocês no outro bloco.